Agora, tem uma coisa, eu queria também discutir uma coisa que é mais delicada, é o sinal do determinante. A gente admitiu um sinal, chegou numa fórmula, vocês vão provar em casa que aquela fórmula realmente corresponde às propriedades que eu enunciei no começo. Então nós temos uma fórmula de volume com sinal. Tá dado. Agora, o que a gente pode dizer? Quando é que o sinal é positivo e quando é que ele é negativo? Pega três vetores linearmente independentes, numa certa ordem. Sei lá, assim. UVW. Determinando esses três aqui, UVW, nessa ordem, é positivo ou negativo? Positivo. Por que será? Tem um tal de regra da mão direita, a famosa regra da mão direita, mas vamos talvez tentar entender isso melhor, né? Tem Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que você tem três vetores, U de T, V de T e W de T, que variam com o tempo, eles podem mudar com o tempo. Então, esse aqui vai ser A11 de T, A21 de T, A31 de T. O segundo vai ser A12 de T, A22 de T, A32 de T. O terceiro vai ser A13 de T, A23 de T, A33 de T. Vamos olhar para o determinante como função de T. Bom, nós já sabemos um pouco de cálculo, um pouco de limite, funções contínuas. Observa que se o U, V e o W variarem continuamente com T, o U vai se mexendo, o W vai se mexendo, o V vai se mexendo continuamente, então esses números aqui têm que variar, essas funções todas aqui, essas 9 funções aqui têm que ser contínuas. O determinante de U de T, V de T, W de T, determinante de U de T, V de T, W de T, é contínuo se a e J de T for. Se cada uma dessas aqui for contínua, esse determinante ele é o quê? Ele é soma de produtos de funções contínuas. Então é uma função contínua. Varia continuamente com o tempo. Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui três vetores, U0, V0, W0, e aqui três vetores, U1, V1, W1. Imagina que no tempo zero, eu estou assim, e no tempo 1 eu estou assim. Estou colocando zero aqui para a gente enxergar melhor. Claro que os vetores, você poderia sempre colocar todos no zero. Né? Imagina que esse determinante aqui, como a gente acha que deve ser, seja maior que zero e que esse determinante aqui de U1, V1, W1 seja menor que zero. Se eu deformar continuamente esses três, até eles virarem esses três aqui, o determinante, que é uma função contínua, ele vai passar de um valor positivo para um valor negativo. Então ele vai ter que se anular. Quer dizer que, alguma hora, eu atravesso, quer dizer, na verdade, o meu paralelepípedo vira pelo avesso. E para isso, em algum momento,
esses três vetores têm que ser linearmente dependentes. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que duas bases, porque três vetores linearmente independentes de R3 são uma base. Então, duas bases de R3 têm a mesma orientação. Se eu puder deformar continuamente uma na outra, sem que em algum momento o que eu tenho deixa de ser base. Quer dizer, eu mantenho, imagina o seguinte, que U de T, V de T, W de T, seja linearmente independente para todo T. Digamos, para todo T pertencente a 0,1. Então, no tempo, elas variam continuamente e isso aqui, esses três vetores se mantêm linearmente independentes para todo T. Então, se mantém linearmente independente para todo T, o determinante não pode trocar de sinal. Quer dizer que se duas bases, se essa definição de ter a mesma orientação, para adotar essa, ela implica que duas bases que têm a mesma orientação, o determinante tem o mesmo sinal. E será que vale a recíproca? Será que se o determinante, isso deve ser mais difícil, né? Supõe que eu tenho aqui uma base e aqui outra base. Aí eu calculo o determinante nesses três vetores na ordem, as duas bases ordenadas, claro. Né? Calculo na ordem que está aqui, dá um sinal, calculo na ordem aqui, dá o mesmo sinal. Será que eu consigo deformar uma na outra sem perder a independência linear em nenhum instante, de maneira contínua? Não, a questão eu sei que se eu tiver duas bases, eu deformo uma na outra continuamente, sem perder a independência linear, então o determinante tem o mesmo sinal. A recíproca que eu estou perguntando é, se o determinante tem o mesmo sinal, será que eu consigo fabricar a deformação? A resposta pode ser nem sempre, o que seria uma pena, ou sempre, porque se for sempre, significará o quê? Que são coisas equivalentes. Eu poder deformar uma base na outra sem perder a independência linear seria equivalente ao determinante ter o mesmo sinal. Seria uma boa questão eu deixar vocês irem para casa pensando nisso, mas eu acho que eu vou esboçar a demonstração de que isso é verdade. Então vamos ver. Imagina o seguinte, então, que aqui você tem uma base. Vou começar com bases ortonormais, tá? Pensa assim, ε1, ε2, ε3, uma base ortonormal. Vamos pegar a base canônica. É1, é2, é3. Essa aqui está bonitinha, mas pode ser que ela não seja assim, sei lá, pode ser que o ε3 seja para cá, ou alguma outra coisa assim, né? Agora, o ε1 na verdade está aqui, saindo da origem em algum lugar. Então, eu posso fazer rotações no espaço, e quando eu rodo em torno de algum eixo, eu não mexo nem com os tamanhos, nem com os ângulos. Então, a base ortonormal continua ortonormal. Então, eu posso pegar aqui, ó, o E1, o ε1 está aqui. Bom, se o E1 for igual ao ε1, ótimo, já está resolvido.
Se Bom, depois pensando no caso se o E1 for igual a menos o epsilon 1, eu rodo algum outro. Mas pensa assim, uma situação em que eles um não seja múltiplo do outro. Então tem o plano gerado pelo E1 e pelo epsilon 1, eu pego um eixo perpendicular a ele e rodo o espaço todo, rodo essa base toda aqui, até o epsilon 1 cair em cima do E1. Então eu chego aqui assim. Quando eu estou nessa situação, o epsilon 2 e o epsilon 3, eles são perpendiculares ao epsilon 1. O plano perpendicular ao epsilon 1 agora é o mesmo plano perpendicular ao E1. Então eles têm que estar ambos no plano aqui do E2 e do E3. Então você vai ter uma situação assim, ó, o epsilon 2 está aqui e o epsilon 3 ou está para cá ou está para cá, nesse plano aqui. Ora, agora eu posso girar em torno do eixo do X, aqui, até o epsilon 2 coincidir com o E2. Quando o epsilon 2 coincidir com o E2, o epsilon 3 só tem duas possibilidades. Ou ele ficou igual a E3, ou igual a menos E3. Então, acontece o seguinte, agora, ao longo desse processo todo, eu não perdi a independência linear, quer dizer, eu fiz uma deformação contínua, em que eu fui deformando ao longo do tempo esses três vetores, até de uma maneira rígida, né? Até que no final do processo de deformação, o epsilon 1 caiu com o E1, o epsilon 2 caiu com o E2, e aí o epsilon 3 ou coincidiu com o E3 ou com menos E3. Ora, suponhamos que o determinante aqui fosse positivo. Ao longo desse processo, o determinante não pode ter mudado de sinal. Se ele não mudou de sinal, no fim eu não posso ter E1, E2, menos E3, porque o determinante seria menos 1. Então, o que eu estou mostrando é que se eu tenho, a menos do detalhe ali que eu deixei passar, eu acho que eu vou, se eu deixo para vocês cuidarem dele, eu cuido aqui, mas a menos do detalhe de no começo o epsilon 1 ser igual a menos o E1, mas a gente pode pensar nisso depois, eu consegui o quê? Eu tenho uma base ortonormal com determinante positivo, eu consigo deformar essa base ortonormal na base canônica. Então, se eu tiver uma outra base ortonormal com determinante positivo, eu também deformo na base canônica. Ora, quem deforma, desdeforma. A transformação contínua que vai assim, ela pode voltar. Então, se eu deformo essa nessa e essa nessa, eu posso pegar essa, deformar nessa e depois desdeformar naquela. Então, se eu tiver duas bases ortonormais com determinante positivo, eu deformo as duas na base canônica. Se elas tiverem determinante negativo, eu deformo na base canônica só trocando E3 por menos E3, dá no mesmo. Se no primeiro caso eu tivesse o epsilon 1 tivesse caído, já tivesse nascido assim já, talvez uma maneira seja deixar ele aqui e rodar aí, ó, você tem o epsilon 2, de qualquer maneira o epsilon 1 e o E1 estão no mesmo eixo, então o epsilon 2 e o epsilon 3 estão no plano do E2 e do E3, eu rodo em torno desse eixo,
faço o epsilon 2 cair aqui, e agora o epsilon 3 não pode estar aqui, porque se o epsilon 3 caísse aqui, o determinante no final seria negativo. Tá? Suponho que essa base aqui originalmente tem determinante positivo, mas para o meu azar o epsilon 1 já é menos o E1. Então eu rodei, só deixei o epsilon 1 parado, rodei até o epsilon 2 cair com E2. Como o determinante é positivo, eu não posso ter epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 aqui, senão o determinante é negativo. Então o epsilon 3 vai cair aqui no final desse processo. Aí eu rodo em torno do E2, 180 graus, do epsilon 2, tá? Aí, ó, o epsilon 1 cai aqui, o epsilon 3 cai aqui e ela cai em cima da base canônica. Então eu consigo deformar também na base canônica. Então, moral da história é a seguinte: até agora o que eu consigo provar é que se eu tiver uma base ortonormal com determinante positivo, eu vou rodando e faço ela coincidir com a base canônica. Automaticamente, se eu tiver uma outra base ortonormal que tem determinante positivo, eu rodo, ela cai também em cima da base canônica. Então eu posso vir com ela, rodo até ela cair em cima da base canônica, e depois eu faço um movimento contrário, rodando o ângulo oposto ao que eu rodei, até cair na outra base. Então duas bases ortonormais, se elas tiverem o determinante com o mesmo sinal, eu consigo deformar uma na outra. Eu digo que agora, se eu entendi o processo de Gram-Schmidt, eu sei fazer o resto. Porque olha só, o processo de Gram-Schmidt, digamos que a gente tem aqui três vetores assim, U, V, W. O processo de Gram-Schmidt, ele começa fazendo o quê? Ele pega o U e transforma, encolhe até virar o epsilon 1. Quando você encolhe o U até virar o epsilon 1, o tempo todo você é múltiplo de U. Então, qualquer múltiplo de U com V e W continuam sendo linearmente independentes e o sinal do determinante então não muda. Próximo passo. O próximo passo é o seguinte, ó. Você agora tem aqui no plano UV, tem um vetor aqui que é ortogonal a U, e o que a gente faz, ó, o processo de Gram-Schmidt é o seguinte, ó, você pega esse cara e pode andar com ele paralelamente. Você pega esse cara daqui, que é ortogonal a U, bota ele aqui. O V pode andar até virar esse cara daqui, ortogonal a U, ele anda no espaço gerado por U e V. Sem pisar no U. Então, o tempo todo, quando você anda com o V até aqui, os três vetores continuam linearmente independentes. Porque o W está aqui, o U está aqui e o V está se movendo no plano gerado por U e V. Vou recordar aqui o processo de Gram-Schmidt. Você pega o primeiro vetor U, o segundo é V, pega no plano do quadro. O U virou epsilon 1, vou botar o epsilon 1 aqui. Aqui tem o V. Agora você pega este cara aqui e troca o V por esse e depois pelo unitário dele. Ora, trocar o V por esse é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó, você pode fazer isso assim, anda com o V até aqui e vira este aqui.
Quando o V anda daqui até aqui, assim, o W está fora desse plano. Então, esses dois vetores, U e V, continuam formando uma base desse plano, e o W está fora do plano. Então, continua linearmente independente os três o tempo todo. Depois você encolhe o V até ele virar o epsilon 2. E o W está aqui. Agora você pega a projeção do W aqui no plano, que é esse cara, bota aqui assim, e anda com o W até ele virar este aqui. Também não perdeu a independência linear. E depois você encolhe ele. Então, esse processo, que no fundo é o processo de Gram-Schmidt, permite a gente transformar uma base qualquer numa base ortonormal por meio de uma deformação contínua em que o tempo todo você não perde a independência linear. Então, moral da história, tenho três vetores linearmente independentes com determinante positivo. Aí eu mando o Gram-Schmidt aqui e deformo os três numa base ortonormal com determinante positivo, porque eu não perdi a independência linear nunca. E depois, pelo método que eu fiz antes, eu pego essa base ortonormal e deformo na base canônica sem perder a independência linear. Então, se no fim das contas eu tenho isso, se eu tiver três vetores aqui com determinante positivo, três vetores aqui com determinante positivo, com certeza, vamos dizer, na ordem, né, eu posso deformar o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, de maneira contínua, mantendo a independência linear o tempo todo. Então, é isso. E, vamos dizer, o que é a regra da mão direita, na verdade? Você tem dois vetores aqui. Então, a regra da mão direita, vamos dizer, eles vão ser, os dois mais o terceiro, vão ser linearmente independentes se eles se deformarem na base canônica. É claro que se dois estão aqui, 1, 2, bom, você abre assim, vira 1, é 2. O terceiro tem que estar aqui para cima. Então você anda desse para esse, tem que estar como é 3. Então, você pode inventar a regra que você quiser, mas basicamente, pense isso, três vetores estão com a orientação positiva, se der para deformar os três continuamente, sem perder a independência linear, sem virar pelo avesso, vamos dizer assim, na base canônica. Então, esse é o significado do sinal do determinante. Normalmente, não são muitos textos de álgebra linear que se dão o trabalho de observar isso, porque é uma coisa meio... exige funções contínuas e coisas assim, mas acho que é uma coisa legal da gente saber.